Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Explainer. Olha só, hoje nós vamos abrir a caixa preta e mergulhar em um material que é riquíssimo. É um verdadeiro playbook de diagnóstico estratégico desenhado sob medida para você, profissional do direito e da consultoria de elite. O nosso grande foco aqui é muito claro: maximizar suas conversões de contratos de planejamento patrimonial. Porque, vamos ser sinceros, para quem atua nesse mercado, saber a teoria é uma coisa, mas fechar aquele contrato de ticket alto exige que você entenda exatamente qual é a dor daquele cliente específico que está ali sentado na sua frente na mesa de reunião. E esse nosso mapeamento de hoje vai te mostrar passo a passo como fazer isso. Mas antes de entrar na técnica, a gente precisa falar sobre posicionamento. Quando o assunto é holding e reestruturação patrimonial, o visual e a postura do seu escritório precisam transpirar aquela estética corporativa de altíssimo padrão. Sabe por quê? Porque para atrair e converter clientes de alto valor nesse nosso mercado jurídico atual, a sua apresentação precisa transmitir segurança, exclusividade e muita expertise, literalmente desde o primeiro segundo. E isso nos leva à tese central do nosso guia de hoje, que é essa frase aí: uma holding não é um produto de prateleira. O pulo do gato aqui é tirar de vez a sua advocacia daquela vala comum de vender commodities. Sabe, uma holding familiar ou patrimonial é uma ferramenta societária extremamente especializada, é um trabalho cirúrgico. Se você oferecer a mesmíssima estrutura empacotada para todo mundo que entra no seu escritório, você não está fazendo um diagnóstico de excelência, você está só empurrando o produto. E acredite em mim, clientes de alto nível farejam isso de longe. Agora, a gente precisa quebrar um mito gigante do mercado. Sabe aquela suposição geral de que todo cliente entra no escritório só porque está com o famoso fantasma do inventário na cabeça? Pois é, a realidade estratégica é bem diferente disso. Na prática, os clientes são movidos por gatilhos muito mais imediatos. Eles sentem dores no fluxo de caixa, uma tributação que está sufocando o negócio, ou uma necessidade urgente de ter mais controle sobre as operações. É exatamente essa virada de chave na sua perspectiva que vai transformar aquele lead genérico num contrato assinado de altíssimo valor. E para desconstruir de vez essa visão engessada, a gente vai passar rapidinho por 5 etapas hoje. 1. O fim da abordagem genérica. 2. Os gatilhos de caixa e tributos. 3. Os gatilhos de controle societário. 4. A blindagem patrimonial e sucessão. E, para fechar com chave de ouro, o ponto 5, a nossa tabela de conversão. Então vamos lá. Parte 1. O fim da abordagem genérica. Imagina a cena. Você está no meio de uma reunião e do nada ela esfria. Por que isso acontece? Muitas vezes porque você estava focando na questão do falecimento do patriarca, quando na verdade o cliente estava ali perdendo o sono com a montanha de impostos que ele vai ter que pagar no mês que vem. Vender sucessão genérica para todo mundo é receita certa para perder negócios, porque isso simplesmente não bate com a realidade complexa dos empreendedores hoje em dia. A gente tem que parar de imaginar que existe só um tipo de cliente e começar a diagnosticar de verdade os 7 perfis reais que sentam na nossa mesa buscando solução. O que nos leva à parte 2, gatilhos de caixa e tributos. Vamos conhecer o primeiro perfil, é o dono de empresa de serviços. Olha, a dor principal desse cara não é a sucessão lá na frente. A dor dele é o hoje. O gatilho para você fechar esse contrato é pura e simples eficiência fiscal. Pensa bem, quando o impacto de regras como o lucro presumido começa a sufocar o caixa da operação dele, o seu roteiro de abordagem tem que focar na holding como uma válvula de escape, uma ferramenta de reorganização societária mesmo. O seu objetivo ao falar com ele é mostrar como segregar essas receitas e tirar esse peso gigante das costas da atividade principal da empresa. É literalmente vender alívio imediato para o caixa dele. Já o nosso segundo perfil é o recebedor de altos dividendos. A gente está falando daquele cliente que tira ganhos acima de R$ 50 mil por mês. O gatilho de conversão aqui é gestão de liquidez. Deixar todo esse volume de dinheiro rodando solto no CPF da pessoa física é um risco financeiro totalmente desnecessário, concorda? Então a sua abordagem como especialista tem que se oferecer uma gestão inteligente dessa grana toda. É mostrar como ele pode mitigar riscos fiscais futuros criando uma estrutura corporativa robusta para reinvestir e proteger todo esse capital. Agora, olha para esse número, 27,5%. Dá até um arrepio, né? Esse é o pesadelo absoluto do nosso terceiro perfil, o dono de múltiplos imóveis alugados. Esse cliente senta na sua mesa porque ele já percebeu que está trabalhando quase que exclusivamente para pagar o carnê-leão. E aqui você tem na mão um argumento de conversão definitivo. Você tem que mostrar com clareza brutal como a holding tira ele dessa mordida absurda de 27,5% na pessoa física e derruba isso para uma faixa de 11% a 15% na pessoa jurídica. É uma economia mensal tão expressiva que basicamente paga os seus honorários e ainda deixa ele no lucro. Não tem como ele dizer não.
Avançando para a parte 3, gatilhos de controle societário. Nosso quarto perfil são os sócios de empresa familiar. E aqui presta muita atenção. O foco não é sobre quem vai falecer, é sobre garantir que a empresa continue viva e operando. O seu gatilho para converter esse cliente é focar na governança e na sobrevivência a longo prazo do negócio. A sua proposta tem que bater forte na criação de um acordo de sócios impenetrável e regras de voto extremamente rígidas dentro da holding. O que você está vendendo para eles é a garantia de que uma eventual briga de família, uma desavença entre parentes, não vai travar ou congelar a operação principal que paga as contas de todo mundo. O quinto perfil traz aquele problema bem clássico. É um empreendedor que construiu um império, mas os filhos simplesmente não têm vocação ou interesse em continuar tocando o negócio. Como é que você fecha esse cliente? O seu roteiro tem que focar em uma palavra: profissionalização. Você vai mostrar para ele como estruturar a holding para proteger a empresa de herdeiros que sejam tecnicamente incompetentes para o dia a dia da operação. Você mostra que os filhos vão herdar as cotas econômicas, ou seja, eles continuam recebendo os lucros, mas o comando operacional em si fica totalmente blindado e na mão de profissionais. Isso tira um peso enorme das costas desse fundador. E chegamos à parte 4, blindagem patrimonial e sucessão. O sexto perfil é aquele empresário que tem um patrimônio super bacana na pessoa física, mas toca uma atividade de risco. Ele comete aquele erro amador perigosíssimo de misturar o CPF com o CNPJ. Bom, o gatilho aqui é urgente, proteção patrimonial imediata. O seu papel como especialista da sala é esfregar o contraste na cara dele. Mostrar que a holding não é só um luxo, ela é a ferramenta essencial para construir uma barreira lícita e intransponível. Uma barreira que vai isolar o patrimônio que ele já conquistou com tanto suor, a casa da família, os investimentos, de qualquer risco trabalhista, fiscal ou civil que a empresa dele venha a sofrer. E, por fim, o nosso sétimo perfil, aquela família rica que tem um patrimônio bem relevante, mas não tem um pingo de organização. O gatilho de fechamento com eles é a prevenção do caos absoluto. É exatamente aqui que o famoso argumento do inventário entra. Mas atenção, ele tem que entrar de forma quantificada. A sua estratégia de conversão é colocar os números na mesa. Você tem que mostrar matematicamente a destruição de riqueza que o inventário causa. Seja judicial ou extrajudicial, ele é lento, desgastante e vai corroer de 10% a 20% do valor total de todo o patrimônio da família só em impostos e custas. Você mostra que a holding desenha a transição ainda em vida, economizando uma fortuna e poupando a família de anos de litígio. O que nos traz a nossa última etapa, a parte 5, a tabela de conversão. Dá uma olhada nisso aqui. Pense nessa tabela como seu mapa do tesouro. É um mapa de conversão que liga os pontos entre cada um dos 7 perfis, a dor principal que eles sentem e qual deve ser o foco exato do seu modelo. Seja eficiência fiscal, governança ou blindagem. Gente, substituir aquela visão genérica do mercado por esse diagnóstico cirúrgico rápido, logo nos primeiros minutos da reunião, é o que separa um planejador comum de um verdadeiro estrategista de elite. Quando o cliente abre a boca e conta a história dele, você bate o olho mentalmente nessa tabela e já sabe na hora qual roteiro de fechamento vai usar, batendo exatamente naquela dor real e imediata que ele acabou de te falar. E para encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu quero deixar essa provocação aqui para você refletir. Quantos contratos o seu escritório já perdeu simplesmente por oferecer a solução certa, mas para a dor errada? Imaginação, você oferecendo sucessão para aquele cliente que só queria fugir do carnê-leão. Ou oferecendo proteção patrimonial para quem está arrancando os cabelos por causa de uma briga com o sócio. A chave definitiva para você escalar suas conversões de alto padrão é dominar o diagnóstico. Incorporar a estrutura desses 7 perfis na sua rotina de consultas vai virar o jogo para você na prática, com certeza. Muito obrigada por me acompanhar em mais este Explainer e até a próxima!